Ele disse que estava conhecendo a menina, ficando com a menina e ele foi traído de novo. Só que ele estava apenas ficando com a menina e ele considera que foi traição da parte dela. Vamos entender aqui. Eu fui traído de novo, tem condição de trem desse? Agora eu já não sei mais se é escolha minha, se é circunstância, não tô sabendo mais nada. Eu tô doido já, por Deus do céu. Ou não tem condição. E quem já foi traído sabe que a dor da traição é uma das dores mais incompreensíveis que existe. É loucura. É loucura de verdade. E aí você vê, antes vocês acham que é um teatrinho, tá? Que você quer um personagem, algo do tipo. Pelo amor de Deus, não fica no vídeo, tá? Não, pula pro próximo. Porque aqui, né, é coisa da minha vida de verdade. Tô precisando só desabafar. Eu vou desabafar hoje mais que tudo. Tava chorando aqui já, agora eu vou falar muito aqui. Chega de chorar. Vou contar pra vocês um negócio. No dia dos namorados de novo. Agora, dia dos namorados de 2026, gente. Dia 12. Tem condição que eu descobri uma traição? Tem condição não, né? É loucura, né? E pior de tudo, da pessoa que eu tava conhecendo ainda. Não tava nem namorando ainda não, tava conhecendo. Ah, mas como assim traição na pessoa que tá conhecendo? Depende muito. A traição pode ser várias coisas. E como a gente já tinha alinhado já as nossas coisinhas, foi traição. E eu vou contar pra vocês como é que aconteceu. Eu conheci essa pessoa numa festa. Tá? Inclusive, assim, raramente eu acho alguém em festa interessante, mas eu fui numa festa, tava com meus amigos e tal, divertindo. Aí essa pessoa passou, assim, me chamou muita atenção na hora. Cheguei perto dela pra conversar, porque eu não beijo ninguém em festa, tá, gente? Sempre, não beijo, quem me conhece sabe, não beijo ninguém em festa. Cheguei perto dela pra conversar e tal, conversei com ela, achei muito bacana, peguei o WhatsApp dela, enfim. E aí ficou por isso. Aí durante a festa, eu vi que ela tava lá com as amigas dela, durante a festa ainda, tinha que o pessoal vendendo florzinha, sabe? Gente, seguidor em mim não, comprei as flores tudo. As flores tudo que tinha ali eu comprei, tem até uma foto minha aqui. Meu pai, que buquezão de flor assim. Aí passava no meio dos outros assim, aquele negócio todo, e eu caçando ela, eu queria dar flor pra ela. Os outros perguntando, tá vendendo flor, não sei o que tem, vai dar pra quem? Não, você quer pra uma pessoa só. Vou achar que eu tava vendendo as flores, porque eu comprei as flores, tudo que o pessoal tava vendendo. E aí eu queria achar pra dar ela a flor. Aí mandei mensagem pra ela que na hora que estiver indo embora me fala, tal, que eu tenho que te encontrar, quer te dar uma coisa. E ela achou que, inclusive ela falou isso comigo depois, ela achou que queria dela um beijo, mas não era um beijo. Aí depois ela falou comigo, tô indo embora. Aí me encontrou na portaria, dei ela as flores. Que tanto de flor, eu acho que na hora ela gostou muito. E aí ficou ali um tempão enrolando, me deu tchau umas 4 vezes, tchau, e não soltava minha mão. Diz ela depois comigo que queria ganhar um beijo, assim. Que ela tava esperando uma atitude minha pra dar um beijo nela. Só que eu não sou assim, gente. Eu não dei a flor ela com a intenção de dar um beijo nela. Eu dei a flor porque eu achei ela realmente diferenciada. Até um pouco, assim, uns 4 minutinhos que ela conversou comigo ali, antes de passar o WhatsApp. Era, assim, eu senti uma essência muito boa, sabe? E eu queria fazer alguma coisinha minha. É de mim ser romântico, né? E aí, enfim, não dei ela o beijo, ela foi embora pra casa dela. Depois disso aí também fui embora pra minha casa. Enfim. E depois ficou conversando pelo WhatsApp. Passou uma semana, a gente conversando e tal, saí da minha cidade aqui, fui levar ela pro novo emprego dela, que ela tava trocando serviço. Levei ela pro novo emprego, 1 hora daqui. Passei na casa dela, peguei ela, levei ela pro novo serviço dela. Isso tudo pra tomar um café com ela. Falei, eu preciso tomar um café com você. E tomei o café com ela. Tudo começou assim, tá, gente? Então, depois de uma semana conversando com ela, depois daquele dia que eu vi na festa, levei ela pro serviço dela somente pra tomar um café de manhã, que era o horário que eu acho que dava certo a gente se conhecer. Era o único horário que batia. 5 horas da manhã, saí de casa pra levar ela pra trabalhar. Isso pra tomar um café da manhã. Beleza, conversamos. Aí depois desse dia, ficamos mais uma semana conversando. E aí sim, tivemos um encontro. Então a gente se encontrou, né, foi muito bacana e tal. Depois disso, na semana seguinte, a gente se encontrou de novo. E depois disso, então já tinha aí umas 3 semanas que a gente estava se conhecendo. Só que até então, tem que ser claro, né? Até então, assim, não tinha nada muito alinhado ainda. Tava se conhecendo, nada combinado, aquele negócio assim, não tava namorando nem nada. Aí tava se conhecendo. E nisso, tem que ser claro, eu não sabia qual que era a ideia dela ainda, assim, não entendia se ela queria algo de verdade ou não, se era só passageiro, como é que era a intenção dela ainda, se ela estava na mesma vibe que eu, de querer algo sério, de querer construir família, ou não. Então eu estava conhecendo ela e não deixava de conversar com as pessoas que eu estava conversando antes de conhecê-la. Então, assim, não encontrava com mais ninguém, mas eu também estava conversando com outras pessoas que eu conhecia antes dela. Enfim. Até que um certo dia, nesse nosso terceiro final de semana junto, ela viu essas conversas e aí nós brigamos muito. Nós brigamos não, né? Assim, a gente discutiu bastante por causa desse tipo de coisa. Ela não gostou nem um pouco dessas atitudes minhas de estar conhecendo ela e conversar com outras pessoas. E aí, nesse dia que ela conversou tanto comigo assim, minha ficha caiu. Gente, essa mulher, então ela quer algo sério mesmo.
Porque se ela tá se importando tanto pra eu estar conversando com outras pessoas, é porque ela tá na mesma linha que eu, na mesma vibe que eu. E foi muito bom pra mim isso, por um certo lado. Porque eu entendi que aquilo que eu precisava entender, que ela tava na mesma vibe que eu. E foi muito bom pra mim. Por mais assim, foi ruim na hora da briga, não é assim, mas foi muito bom pro outro lado. E nesse dia, a gente conversou e tal, alinhou os nossos princípios. Então, assim, bateu muita coisa, foi muito bom. E aí, beleza. Até então, tudo bem. E depois disso aí... e nesse mesmo dia, que aconteceu essa briga, todas as conversas lá e tudo mais que ela viu, tinha data, né? E uma semana atrás já, ou seja, na segunda semana que a gente estava junto, eu já tinha decidido para mim mesmo que eu não conversaria com mais ninguém. Então, nas 2 primeiras semanas que eu estava conhecendo ela, eu estava conversando com outras pessoas. Só que na última semana, uma semana antes dela pegar essas mensagens minhas, eu já não estava mais conversando com ninguém. Já tinha decidido para mim mesmo que eu não iria fazer mais isso. Enfim, mas ela pegou essas conversas das 2 semanas que eu estava conhecendo ela e conversando com outras pessoas. Então, assim, mesmo assim, teve essa discussão e tudo mais, e a gente acabou de alinhar essas coisas, porque, como disse, né, eu já não estava mais conversando mesmo. E foi bom para mim entender o que ela queria também. Foi muito bom. Enfim, e nesse dia a gente alinhou o que a gente queria. Ambos alinhou. Eu falei com ela também falou comigo, então ficou bem alinhadinho. Ela falou que não gostava, ela falou comigo que não aceitaria esse tipo de coisa, né? De eu conhecer ela e conversar com outras pessoas. Então que bom que eu já tinha parado de fazer isso, porque não foi, assim, nada que foi um sacrifício para mim. Até porque eu também não acho isso bacana. Enfim. E aí, tudo bem, até aí, né? Próxima semana do Dia dos Namorados. Ou seja, na quarta semana que a gente estava se conhecendo, semana do Dia dos Namorados. Não estava nos meus planos, não estava no meu orçamento viajar ou fazer algo do tipo, né? Até porque também não dava para ela. Eu estava trabalhando recentemente num novo emprego. Enfim, então cacei fazer algo que cabia no meu orçamento, algo que não ficaria ruim para ninguém. E foi muito bom. Fiz algo em casa mesmo, uma noite bem romântica, acredito eu. Fiz um chocolate para nós, umas coisinhas. Dei umas flores para ela. Eu amo flor, né? Meu Jesus. Enfim. E aí tivemos nossa noite romântica no Dia dos Namorados. Um pouco antes de dormir, eu vou lá e vejo ela rolando umas mensagens assim. Eu vi de relance, mas eu vi quem era na mensagem. Eu fiz assim, é o ex dela, só pra vocês entenderem. Aí dormi com aqui na cabeça. Eu dormi com aquele trem na cabeça. Resumindo, porque isso aí era uma semana depois, nós ter alinhado nossos princípios. A gente não estava namorando ainda, não tinha nenhum pedido oficial nem nada, mas a gente alinhou o que a gente queria. E estava bem claro que ambos não aceitaria, né, a gente ficar se envolvendo e conversando com as pessoas. Beleza. E aí no outro dia, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi perguntar a ela sobre as mensagens. Assim, ó, eu posso ver esse telefone? Falei com ela, eu posso ver as mensagens que tá no seu telefone de tal conversa? Ela falou, tem como eu te explicar e tal? Eu falei assim, não, eu quero só ver. E ela me mostrou tudo. E aí pra quê? Eu não consegui nem reagir na hora. Eu olhei pra ela com essa carinha assim, que se fiz assim pra ela, assim, ó. Depois de ver todas as mensagens, levantei da cama, dessa minha caminha e fui tomar um banho. Aí na hora que eu tava vindo, ela até falou comigo assim, você não vai nem conversar comigo, não vai falar nada comigo, não? Eu nem resposta consegui dar. Só fui tomar um banho. Enfim, saí do banho, depois de ter pensado bastante coisa no banheiro. Não briguei com ela, não discuti com ela. A única coisa que eu virei pra ela, falei foi o seguinte, que ó, eu até vou passar por cima disso. Porque esse dia começa a passar por cima de um princípio meu. Só que da seguinte forma, a partir de hoje, a gente vai continuar se conhecendo, só que ambos não devem satisfação de mais nada pra ninguém. Você não mexe mais no meu telefone, eu não mexo mais no seu, e cada um segue sua vida da forma que achar que deve seguir. Sem cobrança, sem nada. Você faz o que você quiser e eu faço o que eu quiser. Pronto. Eu passo por cima disso, mas com essas condições. Resumindo, se ela quisesse continuar conversando, eu conversaria. Se eu quisesse voltar a conversar com as pessoas, eu também voltaria. Enfim, com essas condições. Só que, gente, vamos ser claros. Isso passou, a gente continua se conhecendo, mas eu não aguento mais passar por cima disso. Porque você fica matutando. Passou por cima do princípio meu, não adianta. É por isso que eu cheguei ao ponto de vir cá desabafar com vocês. Eu não aguento mais. Não aguento, porque toda vez que eu penso qualquer coisa, isso me vem na minha cabeça, porque pra mim foi uma traição. Por que que é uma traição? Porque a gente tinha combinado algo. Antes disso, não tinha nada combinado. A gente tava ficando, apesar que essa é a palavra meio feia, né? Mas depois que a gente combinou e a gente tava alinhando nossos princípios de ficar só, assim, eu só com ela e ela só comigo, a gente alinhou isso aí. Isso começa a ser uma traição, porque saiu do que a gente combinou. Então, se saiu de um combinado, é traição. Então, sim, mais uma vez, eu fui traído. Só que perdão. Tem um vídeo meu falando disso, né? Quem perdoa uma vez, parará, pururu. Pois é.
tá me doendo, viu? Chegou ao ponto de eu falar pra vocês porque tá me doendo. Então é isso aí. Tô triste, magoado, chorei bastante que já. Nem chega, cansado de ser enganado. Tô cansado de ser enganado. Não dá não. Precisa de alguém que entenda o que eu penso. Gente, eu não achei assim que ele foi traído, porque eu acho que realmente ela tava conversando com o ex ali, né? E ela pode ter ficado com o ex e ter traído ele. Mas ele estava apenas conhecendo ela, ele não estava namorando nem casado. Pra mim, isso que é traição, né? Quando a pessoa namora, quando a pessoa é casada. E eu acho que ele é muito dependente emocional das pessoas. Tipo, ele tá sempre num relacionamento pra ele se sentir bem, feliz, preenchido. Na hora que chegar alguém pra ele ficar, vai acontecer, ele vai ficar. Ele não precisa ser, tipo assim, querer colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Tem que ser tranquilamente. Se for pra ele ficar com a pessoa, ele vai ficar com a pessoa. Ela foi errada de ter ainda conversando com o ex, né? Foi errada. Mas eu acredito que, na minha concepção, isso é traição quando você namora, quando você é casado, né? Mas, enfim. Com a minha opinião, o que você achou do vídeo? É um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.